Ecos da Fé apresenta O Sangue dos Mártires, de John Charles Wiley. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3:12. Maria Sanguinária. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos, em pessoas, fossem os maltratados. Hebreus 13:3. Existem certos fatos na história que o mundo se esforça para ignorar e esquecer. Tais fatos atrapalham alguma das teorias favoritas do mundo por serem muito inconvenientes. A consequência inevitável é que o mundo fecha os olhos para os acontecimentos. São considerados usurpações indesejáveis e repercutem algo desagradável e incômodo, como navios em um horizonte distante. Pouco a pouco, tais fatos desaparecem da vista dos estudantes de histórias. De tais fatos, o assunto deste livro é um exemplo vívido: o martírio dos nossos reformadores ingleses e a razão pelas quais foram martirizados. Em alguns aspectos, é moda negar que exista alguma certeza sobre a verdadeira religião ou quaisquer outras convicções pelas quais vale a pena ser martirizado. No entanto, há 300 anos, havia homens que tinham plena convicção de terem descoberto a verdade e se contentava em morrer por tal descoberta. Está na moda em outros lugares deixar de fora todas as coisas desagradáveis da história e pintar tudo com um tom de rosa. Dificilmente qualquer história mais popular de rainhas ingleses menciona os martírios dos dias do reinado de Mary. No entanto, ela não foi chamada de Bloody Mary ou Maria a Sanguinária sem razão, pois dezenas de protestantes foram queimados durante seu reinado. Por último, mas não menos importante, considera-se em muitos setores ser algo de muito mau gosto dizer coisas que contradizem a Igreja de Roma. No entanto, é tão certo que a Igreja Romana queimou nossos reformadores ingleses, como é certo que Guilherme, o Conquistador, venceu a Batalha de Hastings. Essas dificuldades me encontram cara a cara quando passo para o assunto que desejo desdobrar neste pequeno livro. Conheço a magnitude deles e não posso evitá-los. Peço apenas aos meus leitores que me deem ouvidos pacientes e atenciosos. Afinal, tenho muita confiança na honestidade da mente dos ingleses. Verdade é verdade, por mais que ela possa ser negligenciada. Fatos são fatos, por mais que esses possam permanecer enterrados. Eu só quero desenterrar alguns fatos passados que as areias do tempo cobriram, trazer à luz do dia alguns antigos monumentos ingleses que há muitos foram negligenciados e desenterrar alguns poços antigos que o príncipe deste mundo tem diligentemente soterrado. Peço aos meus leitores que prestem atenção por alguns minutos e espero poder mostrar o quão importante é examinar a pergunta: por que os nossos reformadores foram queimados? Os fatos gerais do martírio de nossos reformadores é uma história bem conhecida e sempre lembrada e contada, mas pode ser útil dar uma breve descrição desses fatos a fim de fornecer uma estrutura para o nosso assunto. Eduardo VI, aquele jovem príncipe incomparável, como o bispo de Burnet o chama, morreu em 6 de julho de 1553. Nunca, talvez, nenhuma pessoa nessa terra tenha sua morte lamentada de forma mais sincera e tenha deixado como legado uma reputação mais justa. Talvez naquela época, para o pobre julgamento falível do homem,
a causa da verdade de Deus na Inglaterra tenha sofrido um duro golpe. Sua última oração antes de morrer não deve ser esquecida. Foi uma oração que, creio eu, não foi oferecida em vão. Atente-se para esse outro caso. Após um esforço tolo e deplorável para obter a coroa para a Lady Jane Grey, Edward foi sucedido por sua irmã mais velha, Mary, a filha de Henrique VIII, e mais conhecida na história inglesa pelo seu repugnante nome de Bloody Mary. Ela foi criada desde a sua infância como uma fiel seguidora da Igreja Romana. Ela, de fato, era extremamente papista, rigorosa, intolerante e de mente cativa ao extremo. Começou assim que pôde a destruir o trabalho de seu irmão de todas as maneiras possíveis e a restaurar o papismo em suas piores e mais ofensivas formas. Passo a passo, ela e seus conselheiros marcharam de volta a Roma, atropelando e destruindo cada obstáculo e avançando diretamente para o seu alvo. A missa foi restaurada, os cultos em inglês foram removidos, as obras de Lutero, Zwingli, Calvino, Tyndale, Busse, Latimer, Hooper e Creme foram proibidas. O cardeal Pole foi convidado à Inglaterra. Os protestantes estrangeiros residentes na Inglaterra foram banidos. Os principais teólogos da Igreja Protestante na Inglaterra foram privados de seus cargos, e enquanto alguns fugiram para o continente, outros foram presos. Os antigos estatutos contra a heresia foram novamente preparados, apresentados e instaurados. E assim, no início de 1555, o palco estava pronto, e uma tragédia sangrenta, na qual os bispos Bourne e Gardiner tiveram um papel tão proeminente, estava na iminência de começar. Infelizmente, pela disposição da natureza humana, os conselheiros de Bloody Mary não se contentaram em somente despojar e aprisionar os principais reformadores ingleses. Resolveram fazer abjurar seus princípios ou matá-los. Um a um foram chamados às comissões especiais, examinados sobre suas opiniões religiosas e convidados a retratar ou sofreriam pena de morte caso recusassem. Não foi cogitada nenhuma terceira via. Nenhuma outra alternativa foi cogitada para eles. Deveriam desistir do protestantismo e acatar o papismo, ou então seriam queimados vivos. Recusando-se a se retratar, eles foram entregues um a um, trazidos a públicos e acorrentados a estacas, cercados por feixes de gravetos e publicamente extirpados do mundo pela mais cruel e dolorosa das mortes, a morte por meio do fogo. É um fato verídico que durante os últimos 4 anos do reinado de Mary, nada menos que 288 pessoas foram queimados na fogueira por adesão à fé protestante. Em 1551, 71 pessoas foram queimadas. Em 1556, 89 foram queimados. Em 1557, 88 foram queimados. Em 1558, 40 foram queimados. De fato, as fogueiras nunca deixaram de arder enquanto Mary estava viva. De fato, 5 mártires foram queimadas em Canterbury apenas em uma semana antes de sua morte. Desses 288 sofredores, atente-se para o fato de que um era arcebispo, 4 eram bispos, 21 eram clérigos, 55 eram mulheres e 4 eram crianças. É um fato incontestável que esses 288 mártires não foram mortos por quaisquer ofensas a propriedades ou pessoas. Eles não foram rebeldes contra a autoridade da rainha, não eram ladrões, nem assassinos, nem bêbados. Pelo contrário, eles eram apenas uma exceção. Alguns dos melhores cristãos, os mais puros da Inglaterra, e muitos deles eram os mais eruditos de seus dias. Eu poderia também falar sobre a injustiça grosseira
e a forma abusiva com que foram tratados em seus interrogatórios, seus julgamentos, se é que podemos chamar de julgamentos, foram um escárnio do que se chama de justiça. Também poderia ainda dizer muito sobre a crueldade abominável com a qual esses crentes foram tratados, tanto na prisão quanto na fogueira. Mas sobre esses detalhes, você deve ler o Livro dos Mártires de John Foxe. Roma nunca fez um dano tão irreparável como fez no reinado de Mary. Mesmo pessoas sem instrução, que não podiam entender muita coisa, viram claramente que uma igreja que cometeu o derramamento de sangue de maneira tão monstruosa dificilmente poderia ser a igreja verdadeira de Cristo. Mas não tenho muito tempo para tudo isso. Devo concluir o esboço geral desta parte do meu tema com duas observações. Por um lado, peço aos meus leitores que nunca esqueçam que a Igreja de Roma é total e inteiramente responsável por ter queimado nossos reformadores. A tentativa de transferir a responsabilidade da Igreja para o poder secular é um subterfúgio miserável e desonesto. Os homens de Judá não mataram Sansão, mas eles o entregaram amarrando nas suas mãos dos filisteus. A Igreja de Roma não matou os nossos reformadores, mas ela os condenou e os entregou para o poder secular, para a execução da condenação. A medida precisa de responsabilidade que deve ser atribuída a cada um dos agentes de Roma. Esse é um ponto que eu não quero me deter. Agnes Strickland, em sua obra Lives of Kings of England, tentou em vão tirar a culpa da desafortunada Mary. Com todo o zelo de uma mulher, ela se empenhou em inocentar a sua esposa. O leitor de sua biografia encontrará pouco sobre os martírios. Entretanto, a obra do Sr. Freud conta uma história muito diferente. A rainha, seu conselho, o parlamento, os bispos papistas e o cardeal Pole devem se contentar em compartilhar a responsabilidade. Somente uma coisa é absolutamente certa: todos eles nunca conseguirão tirar a responsabilidade sobre os ombros da Igreja de Roma, como os judeus e Pôncio Pilatos, quando nosso Senhor foi crucificado. Todas as partes devem assumir a culpa. O sangue está sobre todos eles. Por outro lado, desejo que meus leitores se lembrem de que, ao queimar os mártires sobre o reinado de Mary, foi um ato que a Igreja de Roma nunca repudiou, nunca pediu desculpa ou se arrependeu até os dias atuais. Lembrando que esse livro foi escrito em 1882. Lá está a enorme mancha em seu escudo, e fica a esse notório fato lado a lado com outros. A Igreja de Roma nunca fez uma tentativa de limpá-los, nunca se arrependeu de seu tratamento cruel com os valdeses e os albigenses, nunca se arrependeu dos assassinatos em massa da Inquisição Espanhola, nunca se arrependeu do massacre em São Bartolomeu, nunca se arrependeu de queimar os reformadores ingleses. Devemos tomar nota desse fato e deixá-lo marcado profundamente em nossas mentes. Roma nunca muda. Roma nunca admitirá que cometeu os erros. Ela queimou os nossos reformadores ingleses há 300 anos. Roma se esforçou diligentemente em reprimir com violência o protestantismo, que não podia ser impedido de se expandir através de argumentos. Caso Roma obtivesse novamente o poder, não teria dúvidas que tentaria utilizar para os mesmos métodos novamente. Os 9 mártires. Uma questão agora pode surgir em nossas mentes. Quais foram os mais notáveis reformadores ingleses a serem queimados? Quais eram os nomes deles
E quais foram as circunstâncias de suas mortes? Essas perguntas podem ser feitas muito adequadamente e perguntas às quais darei uma resposta. Nessa parte do meu livro, parece ser bastante razoável revisar alguns elementos antigos. Eu quero que os nomes de nossos reformadores martirizados sejam nomes conhecidos entre todas as famílias protestantes em todo o país. Portanto, não irei pedir desculpa por dar os nomes dos 9 principais mártires ingleses, na ordem cronológica de suas mortes, e por lhes fornecer alguns fatos sobre cada um deles. Creio que nunca, desde que Cristo deixou o mundo, os cristãos enfrentaram mortes tão cruéis, com tanta fé, esperança e paciência, como esses mártires sobre o reinado de Mary. Nunca homens prestes a morrer deixaram às gerações futuras um legado tão rico. Por isso, tal legado merece ser escrito em letras douradas em nossas histórias e entregue aos filhos de nossos filhos. John Rogers, o primeiro mártir inglês a se destacar como percursor, sendo mártir no reinado de Mary, foi John Rogers. Ministro em Londres, ele foi queimado em Smithfield, isso em 4 de fevereiro de 1555. Rogers era um homem que, em certo aspecto, havia feito mais pelo protestantismo do que qualquer um dos seus companheiros de sofrimento. Ao dizer isso, refiro-me ao fato dele ter ajudado Tyndale e Coverdale a publicar uma versão da Bíblia em inglês. Essa circunstância muito provavelmente fez dele um homem marcado, e foi uma das razões pela qual ele foi o primeiro a ser levado à fogueira. O escrutínio de Rogers diante de Gardiner nos dá a ideia dele ser um protestante corajoso e contundente, que dominava totalmente todos os pontos sobre a controvérsia romana e foi capaz de dar evidências claras sobre suas opiniões. Dessa forma, ele parece ter silenciado e envergonhado seus examinadores mais do que a maioria dos mártires. Mas o debate, é claro, não teve nenhum feito. Ele tinha a escritura, mas seus inimigos tinham a espada. Na manhã de seu martírio, ele foi despertado às pressas em sua cela em Newgate e mal teve tempo para se vestir. Ele foi levado a Smithfield a pé, pelas ruas da igreja onde ele havia feito seu trabalho pastoral, perto da igreja do sepulcro, onde havia pregado. À beira da estrada estavam sua esposa e 10 filhos, sendo um deles um bebê, que o bispo Burnet, em sua crueldade diabólica, recusou-lhe categoricamente a permissão para visitá-lo na prisão. Ele apenas os viu e com muita dificuldade teve a permissão de parar, e depois caminhou calmamente até a estaca, repetindo o Salmo 51. Uma imensa multidão aglomerava-se na rua e enchia todos os lugares disponíveis em Smithfield. Até aquele dia, os homens não sabiam como os reformadores ingleses se comportariam diante da morte, e dificilmente podiam acreditar que alguns deles realmente dariam seus corpos para serem queimados por sua religião. Mas quando viram John Rogers, o primeiro mártir daquele tempo, caminhando de maneira constante e inflexível para morrer na fogueira, o entusiasmo da multidão não teve limites. Irromperam o ar com aplausos. Até Novalis, o embaixador francês, escreveu para casa uma descrição da cena e disse que Rogers foi à morte, como se estivesse caminhando para o casamento. Pela grande misericórdia de Deus, ele morreu com relativa facilidade, e assim o primeiro mártir sobre o reinado de Mary faleceu. John Rupert, o segundo reformador que morreu pela verdade de Cristo no reinado de Mary, foi John Rupert, bispo em Gloucester. Ele foi queimado em Gloucester na sexta-feira, 9 de fevereiro
de 1555. Hooper talvez tenha sido o mártir mais nobre de todos. Entre os bispos de Eduardo VI, nenhum deixou uma reputação mais elevada de santidade pessoal, pregação e trabalho diligentes como Hooper. Nenhum tinha visões mais claras, mais bíblicas sobre todos os pontos da teologia. Alguns podem dizer que ele era muito calvinista, mas ele não confessava nada além do que os 39 artigos da religião. Hooper era um homem perspicaz e via o perigo de deixar o romanismo ser semeado na Igreja da Inglaterra. Um homem como Hooper, determinado, convicto, naturalmente nada simpático, inflexível em sua posição ao pecado, certamente tinha muitos inimigos. Ele foi um dos primeiros indicados a serem martirizados assim que o papismo foi restaurado. Ele foi convocado a Londres no estágio inicial da perseguição sobre o reinado de Mary. Depois de permanecer 18 meses na prisão e passar por todas as formas de escrutínio diante dos bispos papistas Bourne, Gardiner, Tunstall e Day, logo após o escrutínio, ele então foi destituído de seu cargo e sentenciado a ser queimado como um herege. A princípio, esperava-se que ele sofresse em Smithfield, assim como Rogers. Por algum motivo desconhecido, esse plano foi abandonado e, para sua grande satisfação, Hooper foi enviado a Gloucester, queimado em sua própria diocese e à vista de sua própria catedral. Ao chegar lá, ele foi recebido com grande tristeza e respeito por uma vasta multidão que foi para Synthesis Road para encontrá-lo. Hooper passou a noite na casa do Sr. Ingrain, casa essa que ainda se encontra intacta e provavelmente sem nenhuma alteração. Ali, o Sr. Anthony Kingston, a quem o bom bispo havia sido instrumento para a sua convenção de uma vida pecaminosa, pediu-lhe com muitas lágrimas que poupasse a si mesmo e insistiu que lembrasse que a vida é doce e a morte é amarga. A isso, o nobre mártir replicou com essa memorável resposta: a vida eterna é ainda mais doce e a morte eterna é ainda mais amarga. Na manhã do seu martírio, Hooper foi conduzido a pé ao local da execução, onde uma imensa multidão o esperava. Era dia de feira e acreditava-se que quase 7.000 pessoas estavam presentes. A estaca foi plantada a aproximadamente 100 metros à frente da catedral. O local exato é marcado agora por um belo memorial na extremidade leste do cemitério. A janela sobre o portão, onde os frades papistas assistiam a um bispo desfalecer em agonia, permanece inalterada até o dia de hoje. Lembrando que este livro foi escrito em 1882. Embora fosse estritamente proibido falar com o povo, ao chegar nesse local, foi autorizado a Hooper que orasse, e ali ele se ajoelhou e fez uma oração que foi preservada e registrada por Fox. É de caráter primorosamente comovente. Depois disso, uma caixa foi colocada diante dele, contendo um perdão total, caso ele apenas se retratasse. A sua única resposta foi: afaste isso de mim. Se você ama minha alma, afaste-a. Ele foi então preso à estaca por uma corrente em volta da cintura e travou sua última batalha. De todos os mártires, talvez nenhum, exceto Ridley, tenha sofrido mais do que Hooper. Nos é dito que por 3 vezes foi necessário reacender a fogueira, porque os gravetos não queimavam corretamente. Por 3/4 de hora, o nobre sofredor suportou a agonia mortal. Como diz Fox, ele não se moveu para trás, para a frente e nem para nenhum lado, mas seguia apenas orando: Senhor, tenha piedade de mim. Senhor Jesus, receba o meu espírito. E batia no peito com uma das mãos até que no fim
fosse totalmente queimado, e assim o bom bispo de Gloucester faleceu. Roland Taylor. O terceiro reformador que sofreu no reinado de Bloody Mary foi Roland Taylor, reitor de Andler, em Suffolk. Ele foi queimado em Aldercombe, perto de sua própria igreja, no mesmo dia em que Hooper morreu em Gloucester, na sexta-feira, 9 de fevereiro de 1555. Roland Taylor é um dos quais poucos sabemos, exceto que ele era um grande amigo de Crane e um doutor em divindade. Mas é evidente que ele era um homem de alto nível entre os reformadores, por ter sido classificado por seus inimigos na mesma categoria de Hooper, Rogers e Bradford, e que era um hábil e bem preparado teólogo, ficando isso claro em seu julgamento registrado por Fox. Impressionante foi a resposta que ele deu aos seus amigos em Hedley quando o instigaram a fugir, como ele poderia ter feito quando foi chamado pela primeira vez a aparecer em Londres diante de Gardiner. O que vocês querem que eu faça? Sou velho e já vivi muito tempo para ver esses dias terríveis e perversos. Apresso-me a fazer conforme a consciência está me conduzindo. Creio diante de Deus que nunca poderei fazer pelo meu Deus um serviço tão bom como posso fazer agora. Impressionantes foram as respostas que ele deu a Gardiner e seus outros examinadores. Ninguém falou de maneira mais contundente e poderosa do que esse reitor de Suffolk. Seu último testamento e legado de conselhos para sua esposa, família e membros de sua igreja foi notável e comovente, sendo muito extenso para ser inserido aqui. Por isso, citarei apenas a última frase. Pelo amor de Deus, cuidado com o papado, pois, embora ele pareça promover a unidade, é antes vaidade e anticristianismo, e não confessa a verdade e a fé em Cristo. Ele foi enviado de Londres a Hedley para ser queimado diante dos olhos dos membros de sua igreja, o que foi para ele um motivo de grande contentamento. Quando chegou a aproximadamente 3 quilômetros de Hedley, o xerife de Suffolk indagou como ele se sentia. Deus seja louvado, mestre xerife, nunca estive melhor. Neste momento, estou quase em casa. Falta muito pouco a percorrer e então estarei na casa de meu pai. Enquanto ele cavalgava pelas ruas da pequena cidade de Hedley, encontrou-se rodeado pela multidão de seus irmãos que tinham ouvido falar de sua aproximação e saíram de suas casas para saudá-lo com muitas lágrimas e lamentações. Para eles, fez apenas um discurso. Eu preguei a palavra e a verdade de Deus e vim hoje para selá-los com o meu sangue. Ao chegar em Aldercombe, onde iria sofrer, ele disse: Graças a Deus estou em casa. Quando ele estava sem camisa e pronto para ser amarrado à estaca, ele disse em alta voz: Eu não lhes ensinei nada além da santa palavra de Deus e as lições que tirei da Bíblia, e estou aqui hoje para selá-los com meu sangue. Ele provavelmente teria falado mais, mas como todos os outros mártires, ele foi estritamente proibido de falar, e por isso foi atingido violentamente na cabeça por dizer essas poucas palavras. Ele então se ajoelhou e orou, e uma pobre mulher de sua igreja, apesar de todos os esforços para impedi-la, insistiu bravamente e ajoelhou-se ao lado dele. Depois disso, ele foi acorrentado à fogueira, repetindo o Salmo 51 e clamando a Deus. Pai misericordioso, pelo amor de Jesus Cristo, receba minha alma em suas mãos. Então, permaneceu em silêncio em meio às chamas,
sem chorar ou se mover, até que um dos guardas estourou seu cérebro com um machado. E então, esse bom reitor de Suffolk morreu. Robert Ferrand, o quarto notável reformador que sofreu no reinado de Mary, foi Robert Ferrand, bispo em St. Davies, no país de Gales. Ele foi queimado em Kermarth, na sexta-feira, 30 de março de 1555. Pouco se sabe sobre este bom homem, além do fato dele ter nascido em Halifax e por ter sido o último prior de Knoxtel, em Yorkshire, um cargo que ele renunciou em 1540. Ele também foi capelão do arcebispo Creme e por essa influência foi levado à catedral episcopal. Ele foi preso por várias acusações irrelevantes e ridículas sobre os assuntos temporais. Ele foi levado perante Gardiner, com Hopper, Rogers e Bradford, e acusado sobre um assunto muito mais sério referente à sua doutrina. Os artigos apresentados contra eles mostram claramente que em todas as questões de fé ele estava de acordo com os seus companheiros mártires. Como Hopper e Taylor, ele foi sentenciado a ser queimado no local onde era mais conhecido, e por isso ele foi enviado de Londres para Carmarthen. O que aconteceu em sua execução é relatado muito brevemente por Fox, em parte, sem dúvida, por causa da grande distância entre Carmarthen e Londres, naqueles dias pré-ferroviários. Em parte, talvez, porque a maioria dos que viram Ferrand ser queimado não falavam nada além do galês. Registra-se um único fato que mostra a coragem do bom bispo sobre uma luz impressionante. Ele havia dito a um amigo, antes do dia da execução, que se o visse apenas uma vez agitasse no fogo devido à dor de ser queimado, não precisaria acreditar nas doutrinas que ele havia ensinado. Quando chegou a hora terrível, ele não esqueceu da sua promessa, e pela graça de Deus, ele a cumpriu muito bem. Permaneceu nas chamas, estendendo as mãos até serem totalmente queimadas. Então, um espectador misericordioso golpeou sua cabeça e pôs fim aos seus sofrimentos, e assim o bispo galês morreu. John Bradford. O quinto notável reformador que sofreu no reinado de Mary foi John Bradford, capelão do bispo Ridley. Ele foi queimado em Smithfield aos 35 anos, na segunda-feira, 1º de julho de 1555. Poucos mártires ingleses talvez sejam mais conhecidos do que Bradford, e nenhum certamente merece melhor reputação. Stryper chama Bradford, Creme, Ridley e Latimer de os 4 pilares principais da Igreja Reformada da Inglaterra. Desde terna idade, seus talentos o recomendaram à atenção de homens de alto escalão. Ele foi nomeado um dos 6 capelões reais que foram enviados pela Inglaterra para pregar as doutrinas da Reforma. O dever de Bradford era pregar em Lancashire e Cheshire, e ele parece ter cumprido isso com habilidade e sucesso. Ele pregava constantemente em Manchester, Liverpool, Bolton, Bury, Wigan, Aston, Stockport, Prestwich, Middleton e Chester, com grande sucesso para a causa do protestantismo e com grande efeito nas almas dos homens. A consequência foi o que se poderia esperar. Um mês após a ascensão da rainha Mary, Bradford estava na prisão e nunca saiu de lá até ser queimado. Sua juventude, sua santidade e sua extraordinária reputação como pregador fizeram dele um objeto de grande interesse durante sua prisão. E imensos esforços foram feitos para desviá-lo da fé protestante. Todos esses esforços, no entanto, foram em vão. Assim como viveu, ele morreu. No dia de sua execução, ele foi conduzido da prisão de Newgate para Smithfield por volta das 9 horas da manhã, em meio a uma multidão de pessoas que nunca foram vistas antes e nem depois. A senhora Wonewood,
que viveu até a idade de 69 anos e morreu por volta de 1620, disse ter de ido vê-lo ser queimado e de seus sapatos terem sido pisoteados pela multidão. Na verdade, quando ele se aproximou da estaca, os xerifes de Londres ficaram tão alarmados com a pressão da multidão que não permitiram que ele e seu companheiro de sofrimento, Leff, orassem por quanto tempo desejassem. Eles apenas disseram: levante-se e acabem com isso, porque é grande a pressão do povo. Com essa palavra, disse Fox, os dois se levantaram e em seguida o mestre Bradford pegou um graveto nas mãos e o beijou. Assim também o fez a estaca. Quando ele chegou à estaca, ele ergueu as mãos e, olhando para o céu, disse: Ó Inglaterra, Inglaterra, arrependa-se de seus pecados. Cuidado com a idolatria, cuidado com os enganos do anticristo. Tome cuidado para que ele não engane vocês. Depois disso, ele se voltou ao jovem Leaf, que sofria com ele, e disse: Tem bom ânimo, irmão, pois teremos uma alegre ceia com o Senhor esta noite. Depois disso, ele não falou mais nada que o homem pudesse ouvir, exceto que abraçou o feixe de gravetos e disse: Estreita é a porta, e estreito é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que a encontram. Ele abraçou as chamas, disse Fuller, como uma rajada de vento fresco em um dia quente de verão, e então, no auge da vida, ele faleceu. Nicholas Ridley e Hugh Latimer, os próximos notáveis reformadores que sofreram no reinado de Mary, são dois cujos nomes soam familiares a todo o inglês. Nicholas Ridley, o bispo de Londres, e Hugh Latimer, o bispo de Yorkshire. Ambos foram queimados em Oxford, costas com costas, na mesma estaca, em 16 de outubro de 1555. A história desses dois grandes protestantes ingleses é tão conhecida pela maioria das pessoas que não preciso falar muito sobre ela. Ao lado de Crane, não há dúvidas de que esses dois homens fizeram enormes esforços para trazer o estabelecimento dos princípios da reforma à Inglaterra. Latimer, como um extraordinário pregador popular, e Ridley, como um homem culto e um administrador admirável da Diocese Metropolitana de Londres, deixaram como legado reputações que nunca poderão ser ultrapassadas. Naturalmente, eles estavam entre os primeiros que Bourne e Gardiner atacaram quando Mary subiu ao trono. Eles foram perseguidos com severidade implacável até a morte. O fato de como eles foram examinados repetidamente pelos comissários sobre os grandes pontos em controvérsias entre protestantes e Roma, e de como eles foram vergonhosamente atraídos, provocados e torturados por todo tipo de negociação injusta e irracional, como eles lutaram bravamente até o fim e nunca cederam por um momento aos seus adversários. Todos esses são assuntos com os quais não preciso incomodar meus leitores. Não são todos amplamente narradas nas páginas da boa e velha obra de Fox, o Livro dos Mártires? Por isso, mencionarei apenas algumas circunstâncias relacionadas à morte deles. No dia agendado, foram levados separadamente para o local da execução, que ficava no final do Broad Street, Oxford, perto de Balliol College. Wiley chegou primeiro ao local e, vendo o Latimer depois, correu para ele e o beijou, dizendo: Tenha ânimo de coração, irmão, pois Deus irá abrandar a fúria das chamas, ou então nos fortalecerá para suportá-la. Eles então oraram fervorosamente e conversaram entre si, embora ninguém pudesse ouvir o que eles estavam falando. Depois disso, eles tiveram que ouvir o sermão de um miserável clérigo chamado Smith, e sendo proibidos de dar qualquer resposta, foram ordenados a se prepararem para a morte. As últimas palavras de Ridley antes do fogo ser aceso foram essas: Pai Celestial,
Dou-te as mais sinceras ações de graças por me teres chamado a proclamar tua fé até a morte. Rogo-te, Senhor Deus, tenha misericórdia deste reino da Inglaterra e livra-o de todos os seus inimigos. As últimas palavras de Latimer foram como o toque de uma trombeta, que ressoam até hoje. Tenha bom ânimo, mestre Ridley, ao desempenhar seu papel de homem de Deus. Hoje, pela graça de Deus, acenderemos uma luz na Inglaterra, da qual confio que nunca se apagará. Quando as chamas começaram a subir, Ridley gritou em alta voz, em latim: Em tuas mãos, ó Senhor, eu recomendo meu espírito. Senhor, receba meu espírito. E depois repetiu essas palavras em inglês. Latimer, com a mesma veemência do outro lado da estaca: Pai do céu, receba a minha alma. Latimer morreu logo. Um homem idoso, com mais de 80 anos de idade, demorou muito pouco para libertar seu espírito de sua habitação terrena. Ridley sofreu longa e dolorosamente com a má gestão do fogo por aqueles que realizaram a execução. Por fim, porém, as chamas alcançaram uma parte vital dele e ele caiu aos pés de Latimer. E então, os dois grandes bispos protestantes faleceram. Eles foram adoráveis e magníficos em suas vidas, e na morte não foram separados. John Pipot. O arquidiácono de Winchester, John Pipot, foi o 8º líder da reforma inglês que sofreu no reinado de Mary. Pipot é um dos mártires dos quais sabemos pouco comparativamente aos outros. Sabemos que ele nasceu em Cupit, em Hampshire, era de boa família e tinha alta notoriedade nos estudos. O mero fato de ter sido ele, no início do reinado de Mary, um dos principais defensores do protestantismo diante dos escárnios que ocorreram na convocação, é suficiente para mostrar que ele não era um homem comum. Os 3 escrutínios de Pipot perante os papistas são relatados por Fox em grande extensão e preenchem não menos que 140 páginas de um dos volumes da Park Society. A habilidade com que o arquidiácono manteve sua posição, sozinho e sem ajuda, dá uma impressão muito favorável de sua erudição, coragem e paciência. Na noite anterior à sua execução, ele recebeu uma mensagem enquanto jantava em Newgate, informando que ele seria queimado no dia seguinte. Ele respondeu imediatamente: Estou pronto. Deus me conceda força e uma ressurreição alegre. Ele então foi para o seu quarto e agradeceu a Deus por ser considerado digno de sofrer por sua verdade. Na manhã seguinte, às 8 horas, os xerifes o chamaram e conduziram a Smithfield. A estrada estava suja e lamacenta, pois era inverno, e os oficiais o pegaram pelos braços para conduzi-lo até a fogueira. Depois disse alegremente, aludindo ao que provavelmente tinha visto em Roma, quando viajara nos seus primeiros dias. Ele disse: O que queres fazer-me, Papa? Estou contente por partir a pé para o final de minha jornada. Quando ele veio para Smithfield, ele se ajoelhou e disse: Vou cumprir minhas promessas a você, ó Smithfield. Então ele beijou a estaca e disse: Devo desdenhar de sofrer nesta estaca, visto que meu Redentor não se recusou a sofrer a mais vil morte na cruz por mim. Depois disso, ele humildemente repetiu os salmos 106, 107 e 108, e sendo acorrentado à estaca, morreu silenciosamente. Thomas Cranmer. O 9º e último notável reformador que sofreu no reinado de Mary foi Thomas Cranmer, arcebispo de Canterbury. Ele foi morto em Oxford, isso em 21 de março de 1556. Certamente não há nenhum na lista dos reformadores a quem a Igreja da Inglaterra, como um todo, esteja tão endividada. Ele era apenas um homem mortal e tinha suas fraquezas e enfermidades, mas ainda assim, ele era um grande e bom homem. Devemos lembrar que Cranmer adquiriu proeminência num período relativamente inicial da Reforma Inglesa
e foi feito arcebispo de Canterbury numa época em que suas visões de religião eram confessadamente mal formadas e imperfeitas. Sempre que citações dos escritos de Creme foram apresentadas pelos defensores do semi-romanismo na Igreja da Inglaterra, você deve perguntar cuidadosamente a que período de sua vida essas frases pertencem. Ao formar sua opinião sobre Creme, não se esqueça de seus antecedentes. Ele foi um homem que teve a honestidade de reformular seu caminho para a luz mais plena, de deixar de lado suas primeiras convicções e confessar que havia mudado de ideia em muitos assuntos. Quão poucos homens têm coragem de fazer isso? Embora frequentemente colocado nas posições mais delicadas e difíceis, Creme manteve sua reputação ilibada durante os reinados de Henrique VIII e Eduardo VI. Nenhum homem além de Creme poderia ser nomeado naqueles dias que tenha passado por tanta sujeira, mas ainda assim tenha saído dela tão completamente imaculado. Creme, sem dúvida, lançou as bases dos livros Comprei e do 39 Artigos da Religião. Embora talvez não fosse o que se pode chamar de um homem brilhante, ele era um homem culto, um admirador de homens eruditos e alguém que estava sempre tentando melhorar tudo ao seu redor. Quando considero as imensas dificuldades com as quais ele teve que lidar, muitas das vezes me pergunto como ele conseguiu fazer o que fez. Na verdade, nada, exceto sua constante perseverança, teria lançado a base para tal trabalho. Digo todas essas coisas para romper com força o grande e inegável fato de que ele foi o único reformador inglês que por um período mostrou bandeira branca e que por um tempo evitou morrer pela verdade. Admito que ele caiu tristemente, não pretendo atenuar sua queda. É uma prova eterna de que o melhor dos homens é apenas um homem melhor dos seus aspectos. Só quero que meus leitores lembrem-se de que Creme falhou como nenhum outro reformador falhou na Inglaterra. Ele também fez o que certamente nenhum outro reformador fez. A partir do momento em que Mary subiu ao trono inglês, Creme foi selado para a destruição. É provável que não houvesse nenhum clérigo inglês a quem a desastrosa rainha considerasse com tanto rancor e ódio. Ela nunca se esqueceu de que o divórcio de sua mãe foi provocado pelo conselho de Creme, e ela nunca descansou até que ele fosse queimado. Creme foi preso e examinado como Ridley e Latimer. Como eles, ele se manteve firme diante dos comissários. Como eles, ele tinha os melhores argumentos em todos os pontos conversados, mas como eles, é claro, ele foi declarado culpado de heresia, condenado e sentenciado a ser queimado. E agora vem o doloroso fato de que, no último mês da vida de Creme, sua coragem lhe faltou, e ele foi persuadido a assinar uma retratação de suas opiniões protestantes. Lisonjeado e bajulado pela gentileza sutil, assustado com a perspectiva de uma morte tão terrível como o medo de ser queimado, tentado e enganado pelo diabo, Thomas Creme colocou a mão em um papel, no qual repudiou e renunciou aos princípios da Reforma, princípios pelas quais ele havia zelado por tanto tempo. Grande foi a tristeza de todos os verdadeiros protestantes ao ouvirem essas notícias. Grande foi o triunfo e a exultação de todos os papistas. Se eles tivessem parado e posto sua nobre vítima em liberdade, o nome de Creme provavelmente teria afundado e nunca mais ressurgiria. Mas o Partido Romano, como aprove a Deus, se superou. Com crueldade diabólica, eles resolveram queimar Creme, mesmo depois da retratação. Isso, pela providência de Deus, foi apenas o ponto de virada para a reputação de Creme. Pela graça abundante de Deus, ele se arrependeu de sua queda e encontrou a misericórdia divina. Pela mesma graça abundante, ele decidiu morrer na fé reformada. E por fim, com graça abundante, ele testemunhou uma confissão tão ousada
em St. Mary, Oxford, que chegou a confundir os seus inimigos. Eu quase não preciso lembrar que no dia 21 de março, o desafortunado arcebispo foi trazido como Sansão nas mãos dos filisteus para servir de diversão aos seus inimigos e ser um objeto de espetáculo ao mundo na igreja St. Mary's em Oxford. Eu mal preciso lembrá-los como após o sermão do Dr. Cole, ele foi convidado a declarar sua fé e era esperado que ele reconhecesse publicamente a sua adesão à Igreja Romana. Eu mal preciso lembrá-los como, com intenso sofrimento mental, o arcebispo se dirigiu longamente à Assembleia e de repente surpreendeu seus inimigos, renunciando todas as suas retratações anteriores, declarando que o Papa era o Anticristo e rejeitando por completo a doutrina papista. Então chegou a hora do triunfo de Creme. Com o coração leve e a consciência limpa, ele alegremente se permitiu ser levado às pressas para a fogueira, em meio aos clamores frenéticos de seus desapontados inimigos. Corajosamente e destemidamente, ele se levantou da fogueira, enquanto as chamas o envolviam, segurando firmemente a mão direita no fogo, referindo-se ter assinado uma retratação. Então ele disse: "Esta mão direita, indigna." Enquanto firmemente erguia sua mão esquerda em direção ao céu. De todos os mártires, é estranho dizer que nenhum, no último momento, mostrou mais coragem física do que Creme. Em suma, nada em toda a sua vida foi-lhe tão benéfico como a maneira com a que ele a deixou. Ele pecou profundamente, mas ele se arrependeu profundamente. Como Pedro, ele caiu, mas como Pedro, ele renasceu. E assim faleceu o primeiro arcebispo protestante de Canterbury. Não vou confiar em mim mesmo para fazer nenhum comentário sobre essas histórias dolorosas e interessantes. Eu não tenho tempo. Só desejo que meus leitores saibam que metade das histórias desses homens não lhes foram contadas e que as histórias de dezenas de homens e mulheres menos distintos podem ser facilmente acrescentadas. Histórias tão dolorosas e interessantes quanto eles, mas digo ousadamente que os homens que foram queimados dessa maneira não são homens cujas memórias deveriam ser ignoradas ou cujas opiniões deveriam ser menosprezadas. Opiniões pelas quais um exército de mártires morreu não deveriam ser rejeitadas com desprezo. A sua fidelidade devemos à existência da Igreja Reformada na Inglaterra. Suas fundações foram cimentadas com sangue. A coragem deles devemos em grande medida nossa liberdade inglesa. Eles ensinaram a todos que valia a pena morrer pelo pensamento livre. Feliz a terra que teve tantos cidadãos como estes. Feliz é a igreja que teve esses reformadores. Honra seja para aqueles que em Smithfield, Oxford, Gloucester, Cambridge, Headley levantaram pedras comemorativas e memorial aos mártires. A principal razão pelo qual eles foram queimados. Mas passo a um ponto que considero de fundamental importância atualmente. O ponto a que me refiro é a razão especial pela qual nossos reformadores foram queimados. Grande seria, de fato, o nosso erro se supuséssemos que eles sofreram apenas pela vaga acusação de recusar a submissão ao Papa ou por desejar manter a independência da Igreja da Inglaterra. Nada disso. A razão principal pela qual eles foram queimados foi porque eles recusaram uma das doutrinas peculiares da Igreja Romana. Sobre essa doutrina, em quase todos os casos, o que estava em jogo era a vida deles. Se eles confessassem tal doutrina, eles poderiam viver. Se eles recusassem, eles deveriam morrer. A doutrina em questão era a presença real do corpo e do sangue de Cristo nos elementos sagrados do pão e do vinho na Santa Ceia do Senhor. Eles criam que o corpo e o sangue de Cristo estavam corporalmente, literalmente,
localmente e materialmente presente sobre as formas de pão e vinho depois que as palavras de consagração eram pronunciadas. Acreditavam que o verdadeiro corpo de Cristo, nascido da Virgem Maria, estava presente no chamado altar, assim que as palavras místicas passavam pelos lábios do sacerdote. Por acaso, tais reformadores aceitaram tal doutrina? Essa é uma pergunta simples. Eles não creram e nem admitiram tal ignomínia, por isso foram queimados. Há uma unidade maravilhosa e notável na história de nossos mártires sobre esse assunto. Alguns deles, sem dúvidas, foram atacados por causa do casamento de clérigos. Alguns deles foram agredidos sobre a natureza da Igreja Católica. Alguns deles foram atacados em outros pontos. Mas todos, sem exceção, foram chamados a prestar contas de maneira especial sobre a presença real do corpo e do sangue de Cristo na Santa Ceia. E em todos os casos, a recusa em admitir tal doutrina consistiu uma das principais causas de suas condenações. Ouçam o que John Rogers disse. Fui questionado se eu acreditava que o sacramento era o próprio corpo e sangue de nosso Salvador Cristo, que nasceu da Virgem Maria e foi pendurado na cruz, real e substancialmente. Eu respondi: acho que é falso. Não posso entender que real e substancialmente signifique outra coisa senão corporalmente. Mas corporalmente, Cristo está apenas no céu. E, portanto, Cristo não pode estar corporalmente em seu sacramento. E assim, ele foi condenado e queimado. Ouçam o que foi dito sobre o bispo Rupe. Tunstall perguntou se ele acreditava na presença corporal no sacramento e mestre Rupe disse claramente que não havia tal coisa, que ele não poderia crer em tal coisa. Diante disso, pediram que os notários que escrevessem que ele era casado e que não se afastaria da esposa e que não acreditava na presença corporal de Cristo no sacramento. Por isso, era adequado que fosse despojado de seu episcopado. E então, ele foi condenado e queimado. Ouçam o que Roland Taylor disse. A segunda causa pela qual fui condenado como herege foi que neguei a transubstanciação e a concomitância, duas palavras de malabarismo, pelas quais os papistas acreditam que o corpo natural de Cristo é feito de pão e que a divindade se une a ele, de modo que imediatamente, após as palavras da consagração, não há mais pão e vinho no sacramento, mas a substância apenas do corpo e sangue de Cristo. Porque neguei tal doutrina papista? Sim, é absolutamente claro, doutrina idólatra, perversa, blasfema e herética. Fui julgado como um herege. E assim, ele foi condenado e queimado. Ouçam o que foi feito com o bispo Ferran. Ele foi intimado a consistir sobre a presença natural de Cristo no sacramento sobre a forma de pão e vinho. E por se recusar a confessar tal doutrina, assim como outros, ele foi condenado. E na sentença de condenação, é finalmente imputado a ele a culpa de ter sustentado que o sacramento do altar não deve ser ministrado sobre um altar, ou elevado ou adorado de qualquer forma. E então ele foi queimado. Ouçam o que o santo John Bradford escreveu aos homens de Lancashire e Cheshire quando estava na prisão. A principal coisa pela qual sou condenado como herege é porque nego o sacramento do altar, que não é a ceia de Cristo, mas pura perversão dos papistas. Fui considerado um herege porque nego a transubstanciação, que é a queridinha do diabo e filha e herdeira da religião do anticristo. E assim, ele foi condenado e queimado. Ouçam quais foram as palavras da sentença de condenação contra o bispo Ridley. O dito Nicholas Ridley afirma:
mantém e defende obstinadamente certas opiniões, afirmações e heresias contrárias à palavra de Deus e à fé recebida da Igreja, como negar que o corpo e o sangue verdadeiros e naturais de Cristo estejam no sacramento do altar e, secundariamente, afirmando que a substância do pão e do vinho permanece após as palavras da consagração. E assim, ele foi condenado e queimado. Ouçam as acusações reiteradas contra o bispo Latimer. Você afirmou abertamente, defendeu e sustentou que o corpo verdadeiro e natural de Cristo, após a consagração do sacerdote, não está realmente presente no sacramento do altar, e que no sacramento do altar permanece ainda a substância do pão e do vinho. A esta acusação, o bom velho Latimer respondeu: a despeito de um ser corpóreo, que a Igreja Romana quer oferecer, o corpo e o sangue de Cristo não estão no sacramento sob as formas de pão e vinho. E assim, ele foi condenado e queimado. Ouçam o discurso proferido pelo bispo Bonney a John Pilport. Você ofendeu e transgrediu o sacramento do altar, negando que a presença real do corpo e sangue de Cristo estivesse lá, afirmando também que o pão e o vinho materiais permaneciam no sacramento, e não a substância do corpo e sangue de Cristo. E porque o bom homem aderiu firmemente a essa opinião, ele foi condenado e queimado. Ouçam, por último, o que Crane disse, quase como o seu último suspiro, na igreja de St. Mary, em Oxford. Quanto ao sacramento, creio, como ensinei em meu livro contra o bispo de Winchester, livro no qual ensino uma doutrina tão verdadeira que permanecerá no último dia antes do julgamento de Deus, quando a doutrina papista contrária a ela terá vergonha de mostrar sua face. Se alguém quiser saber o que Crane disse nesse livro, tome a seguinte frase como exemplo. Os papistas dizem que Cristo está corporalmente sob ou na forma de pão e vinho. Dizemos que Cristo não está ali, nem corporalmente, nem espiritualmente, mas antes está naqueles que comem e bebem o pão e o vinho dignamente. Ele está espiritualmente e corporalmente no céu. E então ele foi queimado. Bem, os reformadores ingleses estavam certos em serem tão inflexíveis nessa questão da presença corpórea e real de Cristo na Santa Ceia? Era um ponto de tamanha vital importância que eles preferiram morrer do que confessar? Essas são perguntas, eu suspeito, que são muito enigmáticas para muitas mentes que não querem refletir sobre o assunto. Receio que tais mentes possam ver em toda a controvérsia sobre essa doutrina nada além de uma disputa de palavras. Mas são perguntas, ouso dizer, sobre as quais nenhum leitor bem instruído da Bíblia pode hesitar por um momento em dar a sua resposta. Tal pessoa dirá imediatamente que a doutrina romana da presença real ataca a própria raiz do Evangelho e é a própria cidadela e fundamento do papado. Os homens podem não perceber isso a princípio, mas é um ponto que deve ser cuidadosamente lembrado. Ela lança uma luz clara e ampla sobre o posicionamento que os reformadores tomaram e a firmeza inabalável com que morreram por essa posição. O que quer que os homens desejem pensar ou dizer, essa doutrina romanista, se seguida até as últimas consequências, obscurece todas as principais doutrinas do Evangelho, danifica e interfere com todo o sistema da verdade de Cristo. Conceda por um momento que a ceia do Senhor seja um sacrifício e não um sacramento. Conceda que todo aquele que come o pão sagrado e bebe do vinho sagrado realmente come e bebe o corpo e o sangue naturais de Cristo. Conceda por um momento essas coisas.
e então verá que consequências desastrosas resultarão de tal premissa. Você arruinará a bendita doutrina da obra consumada de Cristo quando ele morreu na cruz. Um sacrifício que precisa ser repetido não é um sacrifício perfeito e completo. Você arruinará o ofício sacerdotal de Cristo. Se existem sacerdotes que podem oferecer um sacrifício aceitável a Deus além de Cristo, o grande sumo sacerdote é roubado de sua glória. Você arruinará a doutrina bíblica do ministério cristão. Você exalta os homens pecadores na posição de mediadores entre Deus e o homem. Você dá aos elementos sacramentais do pão e do vinho uma honra e veneração que eles nunca deveriam receber e produz uma idolatria a ser abominada pelos cristãos fiéis. Por último, mas não menos importante, você derruba a verdadeira doutrina da natureza humana de Cristo. Se o corpo nascido da Virgem Maria pode estar em mais lugares do que um ao mesmo tempo, não é um corpo como o nosso. E Jesus não foi o segundo Adão, na verdade, de nossa natureza. Não posso duvidar por um momento que os nossos reformadores martirizados viram e sentiram essas coisas ainda mais claramente do que nós, e vendo, sentido-as, preferiram a morrer a admitir essa doutrina. Eles não cederam, nem se sujeitaram por um momento sequer, mas alegremente entregaram suas vidas. Que este fato fique profundamente gravado em nossas mentes. Onde quer que a língua inglesa seja falada na face da terra, esse fato deve ser claramente compreendido por todo o inglês que lê história. Em vez de admitir a doutrina da presença real do corpo e sangue naturais de Cristo sobre a forma do pão e do vinho, os reformadores da Igreja da Inglaterra preferiram ser queimados. A importância desse assunto. Agora devo pedir atenção especial aos meus leitores, enquanto procuro demonstrar a importância desse assunto para a nossa própria situação e para o nosso próprio tempo. Devo pedir-lhes que voltem dos mortos para os vivos, que desviem o olhar da Inglaterra de 1555 para a Inglaterra nesta era iluminada e avançada, e para considerar seriamente a luz que as chamas que queimaram nossos reformadores lançam sobre a Igreja da Inglaterra atualmente. Vivemos em um momento crucial. O horizonte eclesiástico por todos os lados é sombrio e nefasto. O constante progresso do ritualismo e dos ritualistas extremos estão sacudindo os alicerces da Igreja da Inglaterra. É primordial entender claramente o que tudo isso significa. Um diagnóstico correto da doença é o primeiro passo para um tratamento bem-sucedido. O médico que não vê qual é o problema provavelmente nunca chegará à cura. Por isso digo que não pode haver erro maior do que supor que a grande controvérsia de nossos tempos é uma mera questão de vestimentas e ornamentos, de mais ou menos decorações na igreja, de mais ou menos velas e flores, de mais ou menos reverências e sinais de cruzes, de mais ou menos gestos e posturas, de mais ou menos manifestações e formalidades. O homem que imagina que toda controvérsia é mera estética, uma questão de gosto como a moda e o estilo de roupas, devem permitir-lhe dizer que está totalmente enganado. Ele pode sentar-se na praia como o filósofo epicurista, sorrindo para as tempestades teológicas e se gabar de que está apenas discutindo sobre coisas irrelevantes. Mas devo lhe dizer que sua filosofia é muito rasa e que seu conhecimento da controvérsia nesta época é muito superficial. Posso até conceder que as coisas das quais falei são ninharias, mas tais coisas não são ninharias perniciosas, porque são a expressão externa de uma doutrina interna. São marcas na pele, sintomas de um câncer devastador, são pragas que revelam uma venenosa peste interna.
São fumaças ondulantes que surgem de um vulcão secreto de malevolências. Eu, por exemplo, nunca faria qualquer alvoroço contrário às ostentações na igreja, ou incenso, ou velas, se eu pensasse em que eles não significassem nada além de superficialidades. Mas eu acredito que eles demonstram muito erro e falsa doutrina, e, portanto, protesto publicamente contra eles, e digo que aqueles que os apoiam devem ser alertados. Dou isso como minha opinião própria. A raiz de todo o sistema ritualístico é a perigosa doutrina da presença real do corpo e do sangue naturais de Cristo na Santa Ceia do Senhor sobre a forma de pão e vinho consagrados. Essa presença real é o princípio básico do ritualismo. Essa presença real é o que os membros extremistas da turma do ritualismo querem trazer de volta para a Igreja da Inglaterra. E assim como os nossos reformadores martirizados foram para a fogueira ao invés de admitir a presença real, então eu sustento que devemos fazer qualquer sacrifício que seja necessário e lutar até o amargo fim, ao invés de permitir que a doutrina papista sobre a presença de Cristo na ceia volte em qualquer forma em nossa comunhão. Não vou cansar meus leitores com citações como prova do que afirmo, mas peço a qualquer mente reflexiva que considere e discrina o que pode ser visto em qualquer lugar de adoração ritualístico. Atente-se para a veneração supersticiosa e a honra idólatra com que tudo dentro do santuário, ao redor e sobre a mesa do Senhor é realizado. Eu ousadamente peço a qualquer júri de homens honestos e sem preconceitos que olhem para aquela capela amor e para a mesa da comunhão e me diga o que eles acham disso tudo, o que isso tudo significa. Eu pergunto a eles se a coisa toda não tem sabor da doutrina romanista, da presença real e do sacrifício na missa. Eu acredito que se Bonner, Gardiner tivessem visto os santuários e as mesas da comunhão de algumas igrejas de hoje, eles teriam levantado suas mãos e se alegrado, enquanto Ridley, bispo de Londres, e Hope, bispo de Gloucester, teriam se afastado com justa indignação e dito: esta mesa da comunhão não foi feita para a ceia do Senhor, mas para a falsificação da idólatra missa papista. Vale ressaltar que não nego nem por um momento o zelo, seriedade e sinceridade dos ritualistas radicais. Embora eu possa dizer a mesma coisa dos fariseus ou dos jesuítas, não nego que vivemos em um país singularmente livre e que os ingleses, hoje em dia, têm liberdade para cometer qualquer loucura que quiserem, exceto o crime. Mas eu nego que qualquer clérigo, por mais zeloso e sério que seja, tem o direito de reintroduzir o papado na Igreja da Inglaterra. E, acima de tudo, nego que eles tenham qualquer direito de manter o próprio princípio da presença real, por oposição a qual os reformadores de sua própria Igreja foram queimados. A pura verdade é que a doutrina dessa escola ritualista sobre a ceia do Senhor nunca poderá ser reconciliada com as opiniões agonizantes de nossos reformadores martirizados. Os membros desta escola podem protestar em alta voz, dizendo que são homens zelosos da Igreja, mas certamente não são homens da Igreja com as mesmas opiniões dos mártires sobre o reinado de Mary. Se essas palavras significam alguma coisa, Hooper, Rogers, Ridley, Bradford e seus companheiros teriam uma visão bem clara da presença real de Cristo na ceia. Se eles estão certos, então os ritualistas estão errados. Existe um abismo intransponível entre as duas partes. Há uma completa diferença que jamais poderá ser reconciliada ou prescrita. Se nos mantivermos com um lado, então não poderemos apoiar
o outro lado. De minha parte, digo sem hesitar que tenho mais fé em Ridley, Hopper e Bradford do que em todos os líderes do partido ultra-ritualístico. Mas o que devemos fazer? O perigo é muito grande. Temo que muito maior do que a maioria das pessoas supõe. Uma conspiração está em ação há muito tempo para desprotestanizar a Igreja da Inglaterra. E todas as energias de Roma estão concentradas nessa batalha. Um processo para minar e se infiltrar em nossos alicerces está acontecendo há muito tempo sobre nossos olhos, do que finalmente começamos a ver um pouco. Veremos muito mais breve. No ritmo em que estamos indo, não me surpreenderia se dentro de 50 anos a coroa da Inglaterra não estivesse mais sobre uma cabeça protestante e a missa fosse mais uma vez celebrada em Westminster Abbey e na St. Paul's. O perigo, em palavras claras, não é mais e nem menos do que nossa igreja ser desprotestanizada. Seria como voltar para a Babilônia e o Egito. Estamos em um perigo iminente de um reencontro com Roma. Pode me chamar de alarmista se quiserem, mas eu respondo, tenho um motivo para tais alertas. As classes altas nesta terra estão amplamente infectadas com gosto por uma religião sensual, estrônica e cheia de formalidades. As classes inferiores estão se familiarizando tristemente com todo o cerimonialismo. Tal cerimonialismo é o trampolim para o papismo. As classes médias estão ficando enjoadas com a Igreja da Inglaterra e se perguntam qual é a utilidade dela. As classes intelectuais estão dizendo que todas as religiões são igualmente boas ou igualmente mais. A Câmara dos Comuns não fará nada a menos que seja pressionada pela opinião pública. E durante todo esse tempo, o ritualismo cresce e se espalha. O navio está à deriva. Fortes ondas estão batendo na proa. Algo precisa ser feito se quisermos escapar do naufrágio. Nada menos que a própria vida da Igreja da Inglaterra está em jogo. Tire o evangelho de uma igreja e essa igreja não será preservada. Um poço sem água, uma bainha sem espada, um motor a vapor sem fogo, um navio sem bússola e leme, um relógio sem mola principal, uma carcaça empalhada sem vida. Tudo isso é inútil, mas não há nada mais inútil do que uma igreja sem o evangelho. Essa é a pergunta que nos assusta. A Igreja da Inglaterra reterá o evangelho ou não? Sem ele, em vão nos voltaremos para nossos arcebispos e bispos. Em vão nos gloriaremos em nossas catedrais e igrejas. E acabou-de. A glória do Senhor se foi. Em breve estará escrito nas paredes de nossos templos: a arca de Deus não estará mais conosco. Certamente, algo deve ser feito. Uma coisa, porém, está muito clara para mim. Não devemos abandonar levianamente a Igreja da Inglaterra. Não! Enquanto os seus artigos e formulários permanecerem inalteráveis e intocados, não devemos abandoná-la. Covarde, eu digo, é aquele clérigo protestante que fala em separação porque as coisas a bordo de sua igreja estão momentaneamente fora de ordem. Devemos lutar. Embora alguns membros da tripulação sejam traidores e outros estejam dormindo, devemos lutar. Mesmo que o velho navio tenha alguns vazamentos e o cordame ceda em alguns lugares, ainda assim mantenho que ainda há muito a ser feito. Ainda há vida no velho navio. O grande piloto não o abandonou. A bússola da Bíblia ainda está no convés. Ainda restam a bordo alguns marinheiros fiéis e capazes, contanto que os artigos e formulários não sejam romanizados,
Vamos continuar lutando no navio. Enquanto a igreja tiver Cristo e a Bíblia, vamos apoiá-la até a última tábua, hastear a nossa bandeira no mastro e jamais arriá-la. Mais uma vez eu digo, não sejamos enganados, intimidados, atemorizados, convencidos ou instigados a abandonar a igreja da Inglaterra. Em nome do Senhor, levante nosso estandarte. E se algum dia encontrarmos Ridley, Latimer e Hooper no mundo celestial, não teremos vergonha, pois lutamos bravamente pelas verdades pelas quais eles morreram para preservar. A igreja da Inglaterra espera que todo clérigo protestante cumpra seu dever. Não vamos apenas falar, mas agir. Não vamos apenas agir, mas orar. Agora, porém, quem tem bolsa tome-a, como também o alfoge. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Lucas 22:36. O sangue dos mártires clama em alta voz. O que diz essa voz? Ela grita de Oxford, Smithfield e Gloucester. Resiste até a morte à doutrina papista da presença real. Fim.